Shalom, shalom, amados. Mais um dia que a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Você crê? Se você crê, diga um amém aí, coloca um amém nos comentários. E desde já te peço, curta, compartilhe. Somos semeadores da palavra. Ela precisa chegar além e que o Espírito Santo de Deus capacite as nossas mentes a fim de que recebamos essa palavra e possamos tomar posse da totalidade das bênçãos que há nela para as nossas vidas. Hoje vamos falar de primeiro amor. Primeiro amor. Nosso canal se chama Amor Primeiro, né? Mas esse amor primeiro é diferente. É colocar o amor na frente. Amor primeiro. Depois todas as outras coisas. Mas o primeiro amor aqui, falado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Nas cartas, né? Que o apóstolo João escreve. Que Jesus manda ele escrever. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. É uma mensagem à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não estava amando mais Jesus como amava no princípio. E aí? O que nos faz deixar de amar, de dedicar as nossas vidas? Como quando no começo nós temos aquela consciência profunda da necessidade de vivermos para Cristo, de entregarmos a nossa vida a Ele. Quando temos a consciência, alguns já crescem na igreja, mas aí numa determinada idade, né, fazem a profissão de fé, que é declarar, que aceitam Jesus. Porque quando são crianças, alguma igreja que eu conheci, né, exceto a igreja católica, né, a igreja metodista na qual me formei, ela batiza crianças. Mas a maioria das outras igrejas da linha protestante não batizam crianças, porque entendem que crianças muito pequenas, né, é necessário chegar a uma determinada idade para que ela possa realmente escolher, abrir os lábios e falar por ela mesma, conscientemente, que ela deseja receber Jesus. Não só porque os pais dizem. Olha que interessante. Mas quando nós aceitamos Jesus, seja em que idade for, porque eu, depois de adulta que eu fiz isso, que eu abri os meus lábios, eu sempre tive um coração voltado, desde muito pequena, para falar do Evangelho. Mas eu não tinha consciência de que eu precisava abrir os meus lábios e declarar. Eu pegava a palavra, eu cuidava de famílias. Com 13 anos, eu tinha 50 famílias que eu cuidava. Cuidava no sentido de, na época de Natal, estar preparando para o advento do Natal, o nascimento de Jesus. Mas aí, com o tempo, né, outros ventos foram me levando para outras estradas. E eu pude dizer isso. Mas aqui ele nos chama a atenção para esse amor inicial, que é quando a gente conhece Jesus, quando a gente vai tomando conhecimento daquilo que a gente não conhecia ainda a respeito da palavra, do plano da salvação, daí nós nos apegamos profundamente a Jesus, ficamos apaixonados. Esse é o primeiro amor. Acontece. Mas com o tempo, se nós não cuidarmos, vai esfriando. Tal como numa amizade, num relacionamento de namoro, de casamento, qualquer relacionamento. Mãe, filho, vó e neto, pai, filha. Todo relacionamento é como uma plantinha. Como é uma plantinha, uma flor ou outra planta? Ela precisa de água, de sol, às vezes ser podada, de cuidados, tá? Existem árvores nativas, mas é outra coisa. Estou usando aqui uma metáfora, uma analogia, que significa uma comparação, para dizer da necessidade que uma planta que a gente tem na casa da gente, eu tenho aqui flores, precisam ser cuidadas. Amados, quando eu falo assim tão didaticamente, porque eu sei que tem crianças que me ouvem. Então, preciso desse cuidado, sabe? Apesar do canal, né, não estar programado, de dizer assim, esse conteúdo é para criança. Mas eu sei que as crianças acessam e podem ouvir, e eu tenho que usar uma linguagem que alcance todo mundo. Porque a internet é livre, não é verdade?
Então eu peço um pouquinho da paciência de vocês. E ele diz, não me amam como me amavam no princípio. Para nós amarmos, termos esse amor a Deus, a Jesus e continuarmos com a nossa fé crescendo, nós precisamos dar prioridade. Prioridade, dar o primeiro lugar, sabe? É estarmos atentos, ligados. Nós cuidamos do nosso corpo físico, precisamos nos alimentar, beber água, dormir, respirar, tomar sol, para que o nosso corpo se mantenha saudável. Escolher os alimentos saudáveis. Agora nós temos também um corpo espiritual, porque nós temos um espírito que Deus nos deu, que a Bíblia fala que está pronto, porque veio de Deus. Nós temos uma alma, né, que são onde habitam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas memórias, onde está a nossa mente. E temos o corpo físico, essa matéria aqui, sabe? São 3 coisas. E para que o nosso espírito, né, continue avivado ali, deixando trazer para nossa mente, dominando as nossas emoções, ele está pronto? Ele está. Mas é preciso, porque Deus nos deu um espírito perfeito. Mas Deus nos diz para nós alimentarmos com a palavra, com oração, com esse relacionamento com Ele. Porque a nossa mente, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles são como, vamos dizer, eles são vivos. E as situações que nós vivemos, que nós enfrentamos, o que nós ouvimos das pessoas que estão à nossa volta, como nós nos relacionamos, como nós pensamos, tudo isso gera em nós alguma coisa. E todos os dias vem novidades, né, nos nossos relacionamentos, que nós não ficamos trancados dentro de casa. E ainda que nós fiquemos mais dentro de casa, nós vamos nos relacionar todos os dias com pessoas. Talvez até pessoas que não se relacionem com a família, que morem sozinhas, vão ter amigos, vai ter pessoa da farmácia que vai vir, ela vai comprar, ela vai no supermercado, ela vai na internet, ela vai se relacionar. E todos os relacionamentos, para serem saudáveis, para crescerem, eles precisam ser cuidados. Se eu brigo, se eu sou ríspida, se eu não dou atenção, sabe? Isso tudo vai afetar o meu relacionamento. E não é diferente com o meu relacionamento com Deus. Quando eu não dou tempo para os meus relacionamentos, para ouvir as pessoas que estão à minha volta, para olhar nos olhos, para dizer bom dia, boa tarde, como vai, você dormiu bem, sabe? Dependendo da posição que eu ocupo dentro da minha família, né? Se eu sou a mãe, eu vou ter ali uma dimensão de relacionamento, de coisas que eu tenho que fazer. Se eu sou filha, no meu trabalho, seja qual for o trabalho que eu execute, eu estou lidando com vidas, sempre eu vou lidar com vidas. Por mais que eu trabalhe com máquinas, eu vou lidar com vidas em algum momento. E aí ele está chamando nossa atenção aqui, para o nosso relacionamento, para com Ele. Aquele que deve ser o mais importante na nossa vida. Jesus Cristo, o Espírito Santo, né? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que está comigo, que habita em mim, que Jesus me deu após ter morrido, ressuscitado, que Ele prometeu para me dar força, para me consolar, para nos orientar, sabe? Para fazer tudo aquilo para nós não estarmos sós. Como diz lá em João também, né? Haveria um tempo que ninguém precisaria nos ensinar, nós não dependeríamos tão somente de pessoas, pois o próprio Espírito nos ensinaria tudo. Mas Ele vai ensinar desde que eu esteja num relacionamento com Ele. E a minha ferramenta mais poderosa é a palavra, que é a verdade de Deus revelada, é o nosso manual de vida. Então, se eu abandono a palavra, se eu não mantenho esse relacionamento diário, ele vai perdendo a força, como eu falei. Eu preciso falar com Deus, eu preciso ter tempo para Deus, tal como é no relacionamento. Se eu não tenho tempo para as pessoas, se eu não falo, se eu não sou educada, se eu não escuto, se eu não procuro ser amorosa, prestativa, os meus relacionamentos vão ser pobres, né? Eu não vou ser aquela pessoa que as pessoas vão gostar de estar perto, porque é preciso cuidar, é preciso derramar amor. Como a plantinha recebe água, sol, tudo mais, os meus relacionamentos precisam receber o amor. E os frutos do amor,
atenção, carinho, paciência. Olha, e o primeiro relacionamento que nós temos é conosco mesmos. Precisamos ter paciência com a gente e nos relacionarmos com Deus, que é Espírito que nós não vemos, mas ali amá-lo através da palavra, através da atenção, do alimento. Então esse primeiro amor não pode se perder. Ele precisa ser alimentado, ele precisa, como um carro para andar, precisa receber o combustível. Nós também precisamos do combustível da palavra, da oração, da igreja, estarmos reunidos, irmanados, meus amados. Então a nossa vida espiritual precisa ser cuidada para que cresçamos em fé e para que estejamos amparados, porque o que nós temos de mais certo na nossa vida é a eternidade, é estarmos um dia com Deus eternamente. Mas esse relacionamento, ele se inicia aqui. E se nós não temos um relacionamento com Deus, se nós abandonamos, nós não amamos a Deus, não manifestamos esse amor, mesmo porque esse amor também vai ser manifesto com outras pessoas. Eu não vejo Deus, mas eu vejo as outras pessoas. Mas para amar as outras pessoas, eu preciso receber de Deus essa força, sabe? Essa capacidade. Esse assunto é muito longo, não vai dar para a gente colocar todo aqui no devocional de 10, esse aqui está com 12 minutos e pouco. Então reflitamos e peçamos ao Espírito Santo que complete em nós aquilo que nós precisamos receber. Amém? Vamos orar? Ô papai, essa palavra é muito significativa, ela é muito profunda. Completa em nós, ó Deus, fala conosco, no nosso silêncio, no nosso momento aqui, aquilo que o Senhor tem para falar sobre o nosso relacionamento contigo primeiramente, conosco mesmos e depois com os outros, ó Deus. Alinha, corrija, Deus. Nós damos essa permissão a Ti aqui em oração. Muito obrigada por podermos orar, por estarmos aqui unidos em oração. Glórias a Deus por este dia, por cada vida. Toma cada família, Deus. Toma as vidas, ó Pai. Nós nos entregamos a Ti e declaramos mais uma vez aqui unidos que nós te amamos, que Tu és nossa fortaleza, o nosso braço forte. Permaneça e prevaleça conosco sempre, Deus. Te amamos. Amém.